Recording in E progress. com relação ao que será apresentado, nós vamos ver diferentes aspectos. O principal deles é a parte relacionada ao sotaque dessas regiões, ok? Por sotaque, entendam que nós estamos falando da mesma coisa que vocês chamam de acento na língua espanhola, certo? Então, o sotaque para nós brasileiros seria a mesma ideia que vocês têm para a palavra acento, certo? Então, é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje, ok? Inclusive, nós temos aqui alguns exemplos, certo? Oxi, oxente, meu, sou, meu irmão, massa, uai, tchê e bah. Vocês já ouviram alguma dessas palavras em algum momento? Seja de amigos brasileiros ou até mesmo em algum vídeo, alguma música, algum texto que vocês tenham lido. Nunca as viram? Não. Não, não dizem. Nem ideia do que elas possam significar. Todas elas estão aí com um sinal de exclamação, né? Esse sinal de exclamação, ele traz aí uma determinada ideia em relação a todas elas, certo? Nós vamos trabalhar com elas em outro momento, ok? São apenas alguns exemplos do que nós chamamos de gírias, certo? Que são palavras aí utilizadas Brasil afora, em várias regiões. Vamos lá. Bom, para a gente começar, além da pergunta inicial que eu fiz para vocês relacionada àquelas gírias, eu tenho algumas outras perguntas, certo? O que vocês acham em relação a elas? Quero saber as suas opiniões. Como os brasileiros falam? Como vocês responderiam a essa pergunta? Cindy, como você responderia a primeira pergunta? Como os brasileiros falam? Em relação aí a tudo que você acha. É como se eles cantaram, não sei, com um ritmo e bem alto também. Alto? Ok. Para você, Maria Isabel, você está de acordo com Cindy? Você mudaria alguma coisa em relação ao que ela falou? O que você acha? Não, eu penso igual que sim, porque portugués tiene un acento como si, como que lo entona como cántico. Como se fuera una canción. Eu penso a mesma coisa sobre o espanhol, que vocês falam e que todos os hispano-falantes falam também. Eu sinto a mesma coisa. Bom, segunda pergunta. Você conhece alguma gíria do português brasileiro? E vejam que nós estamos fazendo essa associação ao português do Brasil, certo? Porque nós sabemos que ele é falado em outras regiões. Alguém conhece alguma gíria do português brasileiro? Isso, Harry. Exatamente. São como las jergas. Conhecem alguma? Legal. Legal. Pode ser. Legal, ok. O que mais, Harry? Você falou alguma coisa também? Harry, você havia dito? No? Ok. Apenas Cindy falou, né? Legal. Mas alguém tem aí alguma gíria que conheça? Nenhuma? Ninguém conhece gíria nenhuma? Apenas legal? Pois a gente vai trabalhar com outras hoje, certo? Cindy, você já ouviu essa gíria legal, né? Você sabe o que ela significa? Quando nós a utilizamos?
Eu percibo que es como decir que es muy genial, algo bueno, muy bueno. Sim, exatamente. Como uma coisa boa, né? E nós também podemos utilizá-la como uma forma de confirmação em relação a algo que nos é apresentado, certo? Então, por exemplo, quando vocês apresentam alguma coisa ou quando me dizem alguma coisa, para que eu possa expressar uma confirmação em relação ao que foi apresentado, como se fosse um sim, eu posso falar legal, né? Ou eu falo também beleza, que é muito comum. É como se fosse uma palavra utilizada como confirmação a algo que nos é apresentado, ok? Mas ela também pode ser utilizada para caracterizar uma coisa que é boa, que é aí interessante, né? Como você mencionou. Que expressão, última pergunta, você utilizaria em português para expressar surpresa? Essa palavra surpresa está faltando uma letra R. Deixa eu consertar. Então, que palavra vocês utilizariam no português para demonstrar surpresa? Vocês conseguem pensar em alguma? Já ouviram alguma expressão de surpresa do português? Nenhuma? Pois nós vamos conhecê-la, certo? A ver, alguém escreveu algo. A ver. Uou, uou, Harry. Particularmente, eu nunca ouvi o uou. Me pareceu uma palavra estrangeira, uou. Vejamos aqui. Essas palavras que eu apresentei para vocês, muitas delas serão utilizadas como palavras que vão expressar essa surpresa, ok? Oxi e oxente, por exemplo, são duas palavras que têm aí uma semelhança muito grande em relação à própria escrita e, além disso, elas também serão utilizadas para expressar surpresa, certo? E são muito comuns na região nordeste do Brasil, que é uma das regiões que eu vou apresentar para vocês hoje. Ba e che também são outras duas expressões que podem ser utilizadas para indicar surpresa, assim como a palavra uai. Elas são comuns na região sul do Brasil, que vocês vão falar sobre elas em outro momento, certo? Massa. Massa é como legal, certo, Cindy? Então, se você quiser caracterizar uma coisa como boa, como genial, você pode utilizar a palavra massa, certo? E ela também é utilizada para confirmar alguma coisa, assim como nós utilizamos a palavra legal, certo? Legal é utilizado de um modo geral em todo o país, e essa palavra massa, ela é muito comum também na região nordeste do Brasil, certo? Meu é uma outra expressão que indica também surpresa, mas que pode ser utilizada como forma de tratamento, certo? E se eu não me engano, ela é muito comum na região sudeste, que corresponde aí ao estado de São Paulo, né, que nós conhecemos e ouvimos falar muito sobre essa região. Então, esse meu é muito comum e muito utilizado lá em São Paulo, certo? Então, são alguns exemplos iniciais para que vocês possam ter uma ideia em relação a essas nossas gírias, certo? São gírias, mas que todo mundo fala, não só pessoas jovens ou pessoas de menos idade. De um modo geral, todos os brasileiros de todas as idades vão as utilizar, ok? Bom, para que a gente possa começar, eu trouxe inicialmente algumas informações relacionadas. Eu esqueci qual foi a região que eu coloquei aqui, mas a gente vai ver a região norte. Isso, a região norte. Você me olvidou o nome. Região norte, certo? Tenho aqui duas frases relacionadas aí com algumas palavras que são muito comuns na região norte do Brasil,
certo? Quero que vocês as observem e tentem identificar o que elas querem dizer, como nós podemos fazer a tradução dessas frases do português nortista, próprio da região norte, para o português falado em todo o território brasileiro, ok? Vamos lá. Égua, mano, tu não vais acreditar na quantidade de carapanã que tinha no igarapé. Temos aqui 3 palavras destacadas: égua, carapanã e igarapé, ok? O que eu quero dizer com essa frase? O que essa pessoa falou em português, nesse caso no português utilizado aí no norte do Brasil? O que seria esse égua? Alguma ideia? Isso, é um mosquito mesmo. Temos aqui a foto, né, do mosquito. Eu coloquei a foto de propósito, para vocês pensarem aí. E o égua? Égua, mano. Mário, pode falar. Vaya. Este como esto, no vaya. Es una expresión de sorpresa, ¿ok? Assim como gente, como oxe, como pá, como a palavra uai, que é utilizada no sul. No norte do Brasil é muito comum que as pessoas utilizem a palavra égua, certo? Inclusive, no Nordeste, que é a outra região da qual eu vou falar, também é comum que nós utilizemos essa palavra, certo? Eu mesmo a utilizo quase sempre. Égua para cá, égua para lá, para se referir a essa ideia de surpresa, certo? Carapanã, mosquito. E o igarapé? O que é o igarapé? Mário? Rio? É o rio, exatamente. Temos aqui uma foto de um igarapé, ok? A segunda frase é uma continuação da primeira. A coisa ficou ralada lá à noite. Estamos falando que a situação ela ficou ralada no igarapé à noite. Esse lá diz respeito ao igarapé, ok? O que eu quero dizer com essa palavra ralada? Eu estou caracterizando uma determinada situação. Que caracterização é essa? O que eu quero dizer com isso? Será que ralado será uma coisa boa? Será uma coisa ruim? O que vocês acham? Tendo em vista esse contexto que nós vimos. De uma coisa ruim. Isso, Mário, é uma situação ruim, né? Temos aqui o nosso contexto. Mano, tu não vais acreditar na quantidade de mosquitos que tinha no rio. Então, a gente está falando aí de uma quantidade muito elevada de mosquitos. Logo, é uma situação ralada. É uma situação que ela não é agradável, ok? É uma situação que é difícil, certo? Seria mais ou menos como algo difícil. Algo difícil de ser aí suportado, ok? Agora, eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo de uma pessoa lá do Pará. O Pará é uma dos estados que fazem parte do norte do Brasil, da região norte, ok? E o norte, ele é muito interessante porque é exatamente nessa porção do Brasil que nós vamos encontrar a floresta amazônica, certo? Então, nós temos muita influência indígena nessa região norte do Brasil, certo? Então, esse sotaque, esse modo de falar das pessoas do Pará são muito influenciadas pela cultura indígena, que é muito forte nessa região. Então, observem no vídeo o modo como essa mulher fala, certo? E as palavras que ela utiliza.
ela vai mencionar exatamente essas frases que nós temos aqui, ok? Vou dar play no nosso vídeo, só um segundo. Observe. O subtítulo, ele não está totalmente de acordo com o que é falado, mas ainda assim eu vou ativá-lo, ok? Espera aí. Eu sou alemão. Eu nasci e cresci numa cidade que se chama Duisburg. Falando português um pouco. Eu nunca estudei português, somente olhei a gente falar e aprendi assim. Então, meu intercâmbio foi em 2010, já que eu não aprendi português antes, para mim agora faz 7 anos. Então, vocês acham que vocês entendem bem do português? Depende do sotaque, né? Então, eu vou fazer uma pergunta e eu quero ver se vocês entendem o que eu quero dizer. Égua, mano, tu não vais acreditar na quantidade de carapanã que tinha no Igarapé. A coisa ficou ralada lá à noite. A coisa fica lá à noite. Deu pra entender? Eu acho que uma pessoa está surpreendida por alguma coisa. Que passou alguma festa à noite. Mais ou menos. Ralado é Ralado quando tu rala queijo, não? Queijo. Não muito. Ok. Como é que é aquela palavra lá? No meio lá? E agora eu vou mostrar pra vocês se lendo vocês conseguem entender. Égua, mano, tu não vais acreditar na quantidade de carapanã que tinha no Igarapé. A coisa ficou ralada ontem à noite. Você sabe o que isso quer dizer? Mano. E aí, mano? Então, égua é a vírgula do paraense que a gente chama. Égua é basicamente uma expressão de nossa, que paraense usa. Essa é uma vírgula do paraense. Então a gente usa isso no começo, no meio e no fim da frase. Tu não vai acreditar na quantidade. Vejam que ela fala, né, a Verena, que é o nome dessa moça, ela fala que a palavra égua é a vírgula do paraense. A vírgula é esse la coma, ok? É o sinal gráfico que nós utilizamos como la coma em espanhol. E o que acontece? Ela disse que essa palavra égua é a vírgula do paraense, ou seja, eles utilizam o tempo todo, no começo, no meio, no final, ainda que seja uma expressão de surpresa. Em determinados momentos, ela perde o sentido, né, enquanto uma expressão de surpresa, e é apenas utilizada de forma indiscriminada, sem que haja nenhum significado exato por trás disso. É por isso que ela fala que é a vírgula do paraense, ok? Então, sigamos aqui. Eu desativei o subtítulo porque eles estão mais atrapalhando do que ajudando. De carapanã. Tinha no Igarapé. Carapanã é um mosquito, então tinha muito mosquito. Igarapé é riacho ou rio. E ralada quer dizer que ficou uma coisa muito difícil, porque você pode ralar queijo, você pode ralar outras coisas, e quando você se rala, você se machuca. Então, quando a coisa ficou ralada à noite, porque tinha muito mosquito no riacho. Ficou mais fácil agora? Vejam o modo como a Verena fala, como ela pronuncia a letra S. Ela fala mais fácil, né? Esse S dela é um pouco o que nós chamamos em português de chiado, certo? É um S que ele tem uma pronúncia muito próxima do som da letra X, ok? E essa forma de pronunciar a letra S é muito comum nessa região norte do Brasil. Por isso que ela fala mais, certo? Ela fala mosquito também, ok? Frase difícil. E agora? Já dá pra ir pra Belém? Não. Eu sim. Se falar o égua, já tá pronta. Égua. Então temos aí o nosso égua, né? Que eles gostaram bastante. Sigamos aqui. Bom, são as nossas aí definições, né, do que é cada uma dessas coisas. O égua é a nossa expressão de surpresa. Carapanã é o mosquito ou pernilongo, são sinônimos.
Igarapé é um rio, nesse caso um rio que é pequeno, e ralado ou ralada no feminino é uma coisa difícil, certo? Essa palavra ralada vem de um acessório, de um objeto que nós utilizamos para ralar queijo, ok? O alimento queijo, certo? Para diminuir aí o seu tamanho e utilizá-lo no preparo de alguns alimentos, certo? É daí que vem a palavra ralada. Bom, além dessas palavras, essas gírias que eu apresentei para vocês, nós temos algumas outras palavras que fazem parte do vocabulário paraense, né, do vocabulário do norte do Brasil, e que também estão aqui como exemplo, para que vocês possam observar o contexto em que elas aparecem e nós possamos trabalhar com os seus significados, ok? Mário, você pode ler a primeira frase, por favor? Tenho 3 filhos. 2 curumins e uma cunha. Cunhá. Isso, cunhá, perfeito. Muito bem, Mário. Exatamente. Temos aqui curumim e cunhã, certo? É a mesma palavra, a única diferença é o gênero. Curumim, uma pessoa de sexo masculino. Cunhã, uma pessoa de sexo feminino. Então, por esse contexto, o que essas duas palavras querem dizer para nós? Vocês conseguem entender? Pois o homem ser uma mulher. Isso, e nós vamos especificar ainda mais, certo? O curumim e a cunhã, eles dizem respeito especificamente a um menino, curumim, e a uma menina, cunhã, certo? Então, sempre que a gente estiver falando de um tico ou uma tica, especificamente uma criança, né, que seja pequena, ok? É preciso que seja uma criança, nós vamos chamá-lo no norte, de uma forma aí um pouco mais informal, de curumim ou cunhã, ok? Segunda frase, Cindy, a leitura, por favor. Pedro levou tubão de Roberto. Eles brigaram feio. Isso. Por esse contexto, o que seria esse tubão? Temos aqui uma briga, né? Eles brigaram feio. Esse brigaram explica mais ou menos o que seria esse tubão. Vamos mudar a ordem. O Roberto deu um tubão no Pedro. O que seria isso? ¿Ideas? Es algo que se hace con las manos. Nenhuma ideia? A ver, vamos saltar para a seguinte frase. Próxima frase, Helen. O que é que nós temos aqui? Isso. Pelo contexto, o que seria essa palavra brocada? Esse como é del verbo comer, ok? Não como desde as 10 da manhã. Tô brocada. Saciado ou saciada? Seria, na verdade, o contrário. Veja que ela utiliza a palavra não. Não como, certo? Se ela não comeu até o momento, é porque ela está com fome, certo? Então, brocado seria uma fome muito grande, é uma vontade enorme de comer, tendo em vista que essa pessoa passou um bom tempo sem comer, certo? Então, brocada para uma mulher ou brocado para um homem
seria esse estado de fome, certo? É uma pessoa que quer comer assim de uma forma quase que incontrolável. Próxima frase, Maria Isabel, que nós temos aqui. Esse menino é tão gaiato, vive fazendo piadas. Isso. Vocês conhecem a palavra piada, não é? Que é uma piada? Sí, ¿qué es una piada, profe? Les pergunto, que é uma Broma? piada? Esto es como si fuera una broma, Chiste? ¿no? Un chiste, una broma, esto. Mais ou menos esto, não? Em português. Então, nós temos aí uma pessoa que é considerada gaiata porque ela faz muitas piadas, certo? Então, por esse contexto, o que seria uma pessoa gaiata? Isso, uma pessoa que gosta de fazer os outros rirem, certo? Que gosta de brincar com as outras pessoas. E nós podemos entender que ele é uma pessoa piadista, certo? A própria palavra piada, ela pode ser utilizada para caracterizar uma pessoa. Essa pessoa, nesse caso, é piadista. Ela tem o costume de fazer piadas, certo? A próxima frase, ela tem relação com a terceira frase. Havia muita broca ontem na festa. Mas aqui, broca não é uma pessoa que está com fome, ok? Mas ainda assim se relaciona com essa frase. Vocês conseguem ter uma ideia do que possa ser isso? Uma broca não é uma pessoa. Algo relacionado con problemas, puede ser. Não. Tampouco é um problema, isso é uma coisa boa, né? Uma pessoa que não tem broca é uma pessoa que está brocada, certo? Por essa comparação, o que seria essa broca? Ela é comida, certo? É comida. Havia muita comida ontem na festa, ok? É por isso que brocado ou brocada poderia ser uma pessoa cheia, né? Uma pessoa que comeu muito, mas é justamente o contrário. É uma pessoa que não comeu nada, e em razão disso ela está com muita fome, ok? Vejamos aqui. Vamos lá, o curumim e a cunhã são crianças, né? São respectivamente um menino e uma menina, ok? Então, no norte, é muito comum que informalmente as pessoas se refiram às crianças como curumim ou cunhã. E essa palavra é uma palavra de origem indígena, certo? Então, é em relação aí a essa localização do norte do Brasil, né? Dessa influência tão forte que é a influência das culturas indígenas, ok? Tubão é um golpe, ok? Um golpe que é dado com as mãos fechadas, nesse caso. E nós podemos chamá-lo também de murro, M-U-R-R-O, murro, certo? Mas tubão é muito comum aí na região norte, ok? Temos também a broca, que é muita comida, certo? Sempre que nós ouvirmos a palavra broca de um nortista, significa que ele está falando que há muita comida. O brocado é uma pessoa faminta, uma pessoa que quer comer. E o gaiato é uma pessoa que tem o costume de fazer piadas, ok? De brincar com as outras pessoas, certo? Agora observem essa imagem desse cachorro. O que esse cachorro está fazendo? Ele está fazendo uma coisa boa ou uma coisa que não seria tão agradável assim? O que é que vocês acham? Está fazendo uma coisa boa. Uma coisa boa, Mário? Não. Para ele sim, né? Mas para o seu dono, possivelmente não.
ele comeu alguma coisa que ele não deveria, certo? O que acontece? Quando nós estamos fazendo algo que nós não deveríamos fazer, como é o caso desse cachorro, significa que nós estamos moscando, certo? Por isso que nós temos aqui o verbo moscar. Eu estou moscando, significa que eu estou exposto a uma determinada coisa. Nesse caso, esse cachorro, ele se expôs à visão de outras pessoas, certo? Então, isso significa que elas vão ver o que ele está fazendo e isso não deveria acontecer, porque o que ele está fazendo não é uma coisa boa. Então, moscar seria se expor a uma situação de risco ou a uma situação que outras pessoas não deveriam tomar conhecimento, já que é uma situação considerada inadequada, ok? Então, essas aqui são algumas palavras próprias aí do vocabulário do norte do Brasil, ok? Quando vocês forem apresentar os seus trabalhos, aqueles que forem falar sobre a região norte, possivelmente trarão muitas outras palavras, certo? Aqui são só alguns poucos exemplos, ok? Aqui trouxe para vocês também alguns cantores que são muito conhecidos na região norte, alguns outros nem tanto, como esse último rapaz, né? Mas os primeiros são extremamente conhecidos, certo? Temos aqui a Fafá de Belém, ok? Belém é a capital do Pará, certo? E Pará é um dos estados do norte do Brasil. É por isso que essa pessoa se chama Fafá de Belém, em relação aí à cidade de Belém, certo? Temos também a Gabi Amarantos, uma outra cantora extremamente conhecida no Brasil, a Joelma, que tem uma música cujo nome é Vou Voando pro Pará, o Beto Barbosa, né, um cantor aí do brega, que é um ritmo musical muito conhecido do Brasil. Temos também, do grupo dos mais velhos, a dona Onete, que infelizmente não está mais entre nós, e o Lohan, que é um cantor um pouco mais atual, que surgiu aí há pouco tempo, mas que tem ganhado espaço no cenário musical do norte do Brasil, certo? Vocês já ouviram falar de alguns deles? Ou de algum deles? Não conheciam nenhum. Só de Beto Barbosa. O Beto Barbosa, Mário. Você já ouviu alguma música dele? Não? Eu só ouvi seu nome. Ah, tá. Ok. Beleza. O Beto Barbosa tem muitas músicas, certo? Que são muito conhecidas. Eu mesmo não trouxe nenhuma, porque vocês vão buscá-la, certo? Joelma. Desses aqui, a Joelma é a que está mais conhecida na atualidade, certo? E por quê? Porque ela lançou uma música que se chama Vou Voando pro Pará, em relação aí à cidade, né, do Pará, certo? Do norte do Brasil. Mas essa música, ela não é tão atual assim. Se eu não me engano, ela tem mais ou menos uns 10, 9 anos, mais ou menos isso. Mas atualmente, ano passado, ou 2023, mais ou menos, essa música ela se tornou ainda mais conhecida no Brasil em razão de um prato típico do Pará que se tornou muito conhecido, que é o tacacá, certo? E por conta disso, essa música da Joelma se tornou muito conhecida no ano de 2024 e 2023, ok? Vou deixar aqui para que vocês possam vê-la em um outro momento, certo? E agora, dentro deste nosso pequeno resumo de sotaques de duas regiões do Brasil, nós vamos trabalhar também com alguns aspectos relacionados à cultura do Nordeste, ok? O Nordeste, para aqueles que não sabem, é a região do Brasil na qual eu moro atualmente, né? Nasci e cresci no Nordeste e vivo aqui até hoje. E o Nordeste, como vocês podem ver no mapa que nós temos aqui, a ver onde está? Aqui.
o Nordeste ele fica colado com a região Norte do Brasil, ok? Então nós teremos aí uma certa influência em relação a essa região, tanto em relação ao vocabulário que é utilizado, quanto em relação a outros aspectos relacionados à própria fonética da região Nordeste, ok? Mas vamos lá, onde é que nós estávamos? Aqui, slide 11. Pronto, como nós não vamos falar sobre o Nordeste nas apresentações finais, eu trouxe um pouco mais de informações sobre essa região, ok? Vamos começar com as nossas gírias, certo? Próprias aí do vocabulário dessa região. Graciela, você pode ler a primeira frase, por favor? O João vive viajando. Ele deve ser muito estribado. Isso. Então vamos lá. O João vive viajando. Temos aí uma situação. E a seguinte oração, ela vai supor o porquê que o João deve viver viajando. Porque ele deve ser muito estribado. O que vocês acham que deve ser essa situação de ser estribado? Já que é uma possível justificativa para o fato do João viver viajando. Alguma ideia do que possa ser isso? Nada? E a segunda frase, Aber? Yesenia, a leitura da segunda frase, por favor. Qual señal consigo sair de casa? Meu irmão tá me aperreando. Isso. Nós temos aí o gerúndio, né, do verbo aperrear, que é um verbo muito utilizado na região Nordeste do Brasil. Dentro desse contexto, vocês conseguem pensar em possíveis significados para o verbo aperrear? Temos aqui uma outra situação. Essa pessoa diz, quase não consigo sair de casa. Por quê? Porque meu irmão estava, do verbo estar, estava só me aperreando, ok? O que ela quer dizer com isso? Alguma ideia? Enojado? Enojado? Mais ou menos, mas é por aí, certo? Vamos lá para a nossa última frase. A ver, Cindy, a última frase, por favor. Hoje no ônibus tinha menino só fazendo marmota. Então, marmota seria aí uma ação, certo? Tinha um menino só fazendo marmota. O que será que esse menino estava fazendo? Esse contexto ele é muito vago, né? Então, essa marmota poderia ser qualquer coisa. Ele não deixa muito claro que seria isso. Então, nós vamos ver agora o que é, certo? Deixa eu soltar isso aqui. A ver. Não está aqui, está no nosso vídeo. Pronto, vamos lá. Gírias que todo cearense fala. Para que a gente possa ver o significado Gírias que todo cearense das gírias anteriores, das jergas, ok? Eu vou apresentar para vocês esse pequeno vídeo, certo? Na qual nós temos aí as gírias que foram apresentadas anteriormente e algumas outras que fazem parte do vocabulário do cearense, certo? O Ceará é uma das regiões que fazem parte do Nordeste do Brasil, ok? Vamos ouvi-lo aqui pausadamente. Estribado, muito rico. Bom, o estribado, a primeira palavra que nós vimos sobre o João
O João vive viajando. Ele deve ser muito estribado. Sempre que nós quisermos, ou quase sempre, quando nós quisermos falar de uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem uma condição financeira aí melhor em relação à nossa, nós vamos utilizar a palavra estribado, certo? Mas normalmente ela é utilizada principalmente para expressar um pouco de inveja em relação à condição financeira da outra pessoa. Normalmente as pessoas utilizam nesse sentido, para falar que o outro é muito rico, mas para expressar uma certa inveja em relação ao fato dessa outra pessoa ter um pouco mais de condição financeira. Surdo. Bom, uma outra palavra muito comum também é a palavra moco, certo? Escrita dessa forma e lida também dessa forma. Normalmente, ou sempre, na verdade, essa palavra é utilizada aí como substituição à palavra surdo, certo? Então, você é moco, você é surdo, normalmente a gente utiliza nesse sentido. E também é utilizado normalmente para ofender a uma outra pessoa, para enfatizar essa desatenção dela em relação ao que nós estamos falando, ok? Mangar, rir de alguém. Bom, um outro verbo muito legal e muito interessante é o verbo mangar, ok? Mangar, com a letra R, ele é utilizado para se referir à ação de rir, certo? Então, normalmente, no Nordeste, no Ceará, de um modo geral, principalmente, quando nós queremos falar que alguém está rindo de alguém, nós vamos utilizar o verbo mangar, ok? Ele está mangando de mim. Ele vive mangando, ele vive rindo, certo? E normalmente quem manga o tempo todo. É por isso que a gente utiliza esse verbo mangar no lugar do verbo rir. Arengar, brigar, fazer confusão. Pronto. Um outro verbo também muito utilizado é o verbo arengar, que seria como molestar a outra pessoa, certo? E aqui a gente tem brigar ou fazer confusão, né? Como se você o tempo todo implicando com a outra pessoa, certo? Incitando ela a fazer algo que não deveria ser feito. Abirobado, besta, maluco. Pronto, o abirobado seria uma pessoa maluca, uma pessoa que a gente considera como tonta, ok? Marmota, fazer algo estranho. Então, a marmota que nós vimos anteriormente, né? Aquele menino vive fazendo marmota ou ele está fazendo marmota, é a mesma coisa que fazer alguma coisa que é considerada estranha, ok? E pode ser qualquer tipo de comportamento que é estranho, né? Que é considerado estranho para nós, ok? Lembrem-se que estranho é como uma coisa que é rara, ok? Mungango, careta. Pronto, mungango, outra palavra muito comum do vocabulário do cearense, é um sinônimo aí para a palavra careta, certo? A careta são alguns gestos que nós fazemos com o nosso rosto, né? Normalmente nós fazemos isso para tentar assustar a uma outra pessoa. Isso seria um exemplo de mungango. Aperrear, encher o saco. Pronto, o verbo aperrear que nós vimos, ele foi utilizado como sinônimo de encher um saco, que já é um outro exemplo de uma gíria que é muito utilizada aqui. Nós podemos entender também como molestar outra pessoa, certo? Seria a mesma coisa. Gaiato, engraçado. Gaiato, engraçado, duas palavras que são consideradas aí gírias também, serão utilizadas para se referir a uma pessoa que gosta de contar piadas, certo? Que gosta sempre de fazer os outros rirem. Pegar o beco, ir embora. Outra muito interessante, como ir-se, não? Nós vamos ter aqui pegar o beco, certo? Normalmente, quando nós chegamos aí no final de uma festa ou de alguma situação, nós falamos que nós vamos pegar o beco.
Isso significa que nós vamos para casa, nós vamos embora, ok? Paia peba, brega, chato. Isso, paia ou peba, duas palavras muito, muito informais, serão utilizadas para se referir a uma coisa que é brega ou chata. Uma coisa brega ou chata é uma coisa que não é legal, que não é divertida, ok? Que causa um certo desconforto. Diabo é isso? O que é isso? Pronto. Assim como normalmente vocês fazem no espanhol, né, unir as últimas letras de uma palavra com o começo da outra palavra, isso também é muito comum em algumas regiões do Brasil, certo? E no Nordeste, um exemplo disso é uma forma diferente de falar o que é isso. Normalmente o nordestino fala diabo é isso, certo? Nesse tom de pergunta, né, para expressar uma surpresa em relação a uma coisa, certo? Pronto, então essas aí são algumas das muitas gírias que nós utilizamos no Nordeste do Brasil. Aqui eu tenho outros exemplos, certo? Não são os mesmos do vídeo, para que a gente possa trabalhar aí com outros exemplos diferentes, certo? Bom, nossa primeira frase, Graciela. O que nós temos aqui? Você pensa que eu não sei, mas você está falando Miguel. Miguel. O que seria Miguel, pensando nesse contexto? Ou o que poderia ser? Que está hablando mal. Mal? O mentiras de outra persona. Uma mentira, Graciela, exatamente. Miguel é uma mentira, certo? Mas não é uma mentira especificamente sobre uma outra pessoa. É qualquer tipo de mentira, certo? Então, normalmente, quando eu falo que alguém sempre fala Miguel, eu quero dizer que essa pessoa ela é mentirosa. Ela tem o costume de falar mentiras, certo? De falar Miguel, ok? Próxima frase, América. Mário. Meio-dia, Morgado. Espero que amanhã melhore. Morgado é um estado, certo? Meio-dia, mal? Isso, é como se fosse mal, ok? Estou morgado, estou sem nenhum tipo de movimento, né? É uma pessoa como se ela estivesse enfadada, certo? No português nós também temos essa palavra enfadada, ok? Próxima frase, Cindy. Você não pode mangar os outros o tempo todo. Isso, nós vimos que mangar é rir, né? Então, mangar é como se fosse uma intensificação do verbo rir. Quem manga, rir muito de uma determinada pessoa ou situação, ok? Então, uma pessoa que manga é uma pessoa que tem o costume de rir frequentemente, certo? E quase sempre esse mangar diz respeito a rir de outras pessoas, ok? Então, a gente utiliza aí no sentido um pouco pejorativo. Próximo exemplo, Disney. Que isso? Professor disse bella ou valha? Valha, valha. Ai. Vaya, eu não acredito o que leite já acabou. É melhor regular a embalagem. Ai, não tem. No mato. Isso, no mato. Perdão pela cor, ela está muito clara, né? Então vamos lá, temos aqui duas expressões, certo? Rebolar no mato é uma coisa só, ok? Valha. Mário comentou no começo da aula sobre a palavra badia. É como se fosse esse valha que nós temos aqui também, certo? Então a gente vai utilizar como uma expressão de surpresa. Mas, porém, todavia, nós temos rebolar no mato.
Dentro desse contexto, vocês conseguem entender o que significa isso? Eu não acredito que o leite acabou. A situação é melhor rebolar a embalagem no mato. O que eu quero dizer com rebolar no mato? Alguma ideia? Como de nuevo. De novo? Comprar outro seria isso? Cindy. Comprar um novo. Pode falar. Creo que sí. No es esto. É jogar fora, certo? É lançar na basura, colocar no lixo, ok? É o que está haciendo esta persona, não? Está jogando o lixo fora. Rebolar no mato seria isso. Lançar fora os nossos detritos, o nosso lixo, ok? Seguimos aqui. Bom, e aqui são essas gírias que a gente acabou de ver e algumas outras, certo? Vamos lá. Mangar, rir das outras pessoas. Valha, expressão de surpresa. Rebolar no mato, jogar o lixo fora. Morgado é o mesmo que estar entediado, ok? No português nós utilizamos a palavra entediado. É uma pessoa que está cansada, cansada da rotina, cansada da falta de movimento na sua vida. Então, se eu falo, por exemplo, que a festa de ontem estava morgada, significa que a festa estava parada, que ela não tinha movimento, que não tinha alegria, ok? Miguel, es la mentira, não? Avexado, que nós ainda não vimos, é a mesma coisa que uma pessoa que está apressada, certo? Arretado é uma pessoa feliz, uma pessoa forte, ok? Normalmente é empregado para se referir a uma pessoa forte. E o abestado é como um tonto ou uma tonta. Bom, aqui são alguns cantores que nós temos, certo? Alguns deles são bem tradicionais, como esses 4 primeiros aqui, a Alcione, a Elba, o Alceu e a Gal. A Gal, infelizmente, já faleceu. E outros 2 que são um pouco mais da atualidade, certo? O Natan e o Léo, ok? Acredito que vocês já devam conhecer aí alguma canção desses 2, né? Que são bem conhecidos. Que é uma música do Léo extremamente conhecida, é muito comum. E agora, para que a gente possa trabalhar aí com alguns outros aspectos culturais, vou apresentar para vocês alguns pontos turísticos muito famosos daqui do Ceará especificamente, ok? Bom, o primeiro deles é o Beach Park. Alguém já ouviu falar desse lugar? Nunca? Não? Não. Não entendi. A Beach Park é um parque aquático, como vocês podem ver aí, né? Ele fica localizado aí em uma das praias que nós temos aqui no Ceará. E é um parque que funciona como um hotel também, ok? Tem aí umas casas, né? Uns prédios, que é o lugar onde as pessoas se hospedam nesse hotel, que é um parque aquático também, ok? Considerado um dos maiores parques da América Latina. E do Brasil, nós temos aí algumas brigas em relação ao fato dele ser ou de outros parques serem considerados o maior do Brasil. Aqui, nós temos um dos brinquedos que são mais famosos nesse Beach Park. O nome dele é Insano, ok? Vamos ver o vídeo para que vocês possam ver como é esse brinquedo.
Bianerton, a altura. O Insano, esse brinquedo, ele tem 41 metros de altura, certo? Então a pessoa sobe lá na região mais alta e desse topo ela vai descer. Essa é a vista de cima do brinquedo, né? Como vocês podem ver, é muito alto, então precisa de muita coragem para brincar nele, descer. Essa é uma outra vista de cima, né? Do começo dele até a parte de baixo, para vocês verem como é. Esse é só um dos muitos brinquedos que tem aí nesse Beach Park. E aí vocês teriam coragem de descer no Insano? Mário? Lógico. Acho que não. Eu não tô conseguindo ouvir. Não. Não. Parece divertido, Mário. Muito alto. É muito alto, né? Alguém teria essa coragem de descer nele? Cindy, eu acho que você teria. Você me parece uma pessoa aventureira. Pelo que você contou no seu relato. Sim? Sim, sim. Exatamente. Provavelmente, né? E ainda levaria seus pais juntos, talvez. Só a Cindy teria essa coragem, ninguém mais. Somos todos medrosos, temos medo de altura. Pois são muitos outros brinquedos. Esse aqui é só um deles. São muitos, muitos. Um outro lugar também que está relacionado ainda ao Ceará, e como nós sabemos que faz parte do litoral, né? Nós temos um outro lugar também com praia, que é a Canoa Quebrada, certo? Um dos pontos turísticos muito conhecidos e muito visitados aqui da região Nordeste, certo? Como vocês podem ver, nós temos aqui umas espécies de montanhas, ok? Tudo isso foi formado por conta da água e por conta do vento, que é muito forte nessa região, ok? E por conta disso, muitas pessoas participam de um dos passeios mais famosos dessa região, que é o passeio de buggy. Elas sobem aqui no que nós chamamos de... Não são montanhas, elas têm um nome específico que eu acabei de esquecer, mas é muito divertido, muito legal. Pode parecer que o buggy vai cair em algum momento, mas ele não cai. As pessoas que trabalham aqui, elas são muito profissionais, então elas sabem o que estão fazendo. Não tem um vídeo para o buggy, mas vocês teriam coragem de participar desse passeio? Esse aqui é um pouco mais tranquilo do que o outro. E aí, Mário, você teria coragem de participar do passeio de buggy? Sim. Sim. O buggy é um pouco mais seguro, né? Mas alguém teria essa coragem ou esse interesse? Eu gostaria pelas fotos. Sim. Ah, pelas fotos. Ah, tem fotógrafos também no decorrer aí do passeio, certo? Bem interessante. Ah, lembrei o nome. Nós chamamos essa região de dunas. São as dunas, certo? Dunas de areia, ok? Um próximo lugar, também do Ceará, é para as pessoas que gostam de frio, certo?
Para vocês, né, que vivem na Bolívia, vivem nas montanhas, vocês estão acostumados com o frio, mas aqui, de um modo geral, nós não temos esse frio tão forte como é no país de vocês. Porém, em algumas regiões, e no caso Guaramiranga, que é uma das cidades que nós temos aqui no Ceará, ela é muito conhecida por conta das baixas temperaturas, ok? Então, durante todo o ano, praticamente, as pessoas do próprio Ceará ou de outras regiões do Brasil, elas têm o costume de ir para essa região, para essa cidade, para que elas possam aí ter um mínimo contato, né, com um mínimo frio que nós temos no Ceará, ok? Que é um frio razoável, né? Não é um frio tão forte como aqueles com o qual vocês estão habituados. E um outro lugar também muito conhecido e muito importante no Ceará, nesse caso na cidade de Fortaleza, que é a capital, é a Arena Castelão, ok? Que é um estádio de futebol que na última Copa, não foi na última, eu acredito que foi na de 2014. 2010 eu não lembro qual foi a antepenúltima Copa do Mundo, mas foi uma delas. Esse lugar foi sede de um dos jogos que nós tivemos, ok? Por isso tem várias pessoas aqui com a camisa do Brasil. E além de sediar alguns jogos de futebol, esse lugar, esse espaço, ele também é utilizado como um palco de diversos shows, ok? Vários festivais são feitos nesse lugar e muitas pessoas, né, vão até ele. É um espaço bem grande que comporta muitas pessoas para a realização de shows também, ok? Inclusive, a Beyoncé já esteve aqui na Arena Castelão há muito tempo atrás. Se não me engano, foi em 2013, mais ou menos por aí, ok? Então, esse é um outro ponto turístico muito famoso e muito conhecido, certo? Se um dia vocês vierem ao Ceará, ao Nordeste, eu lhes recomendo todos esses passeios, ok? Todos eles, do Insano até o passeio na Arena Castelão, que é um ponto turístico também. Bom, vocês têm algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão bem calados. Achei que fossem falar mais. Professor, você já foi a algum destes lugares? Qual é su favorito? O meu favorito é esse, Guaramiranga, por conta do frio, sim. Porque no lugar onde eu vivo, atualmente não faz frio. Agora eu estou com um ventilador ligado para que eu possa conseguir dar aula para vocês, por conta do calor. Mas esse daqui, por conta do frio, muito bom. Esse daqui também já fui, passei no bug, é muito bom também. Agora, é canoa quebrada. Agora, o Insano Beach Park, não. Não tenho curiosidade, não tenho vontade, tenho medo também. Mais algum comentário, minha gente? Alguma pergunta? Não? Ok. Em relação a conteúdo, é isso que nós vamos fazer por hoje, certo? Eu gostaria só de relembrá-los acerca da nossa atividade, ok? Que está lá no Classroom. Cindy perguntou-me sobre ela no começo da aula, então eu vou relembrá-los, ok? Nós temos uma pequena atividade sobre fonética, que eu acredito que eu a subi ontem no Classroom, então está disponível para que vocês possam fazê-la até o final de semana, certo? Vocês terminam e me mandam para que eu possa enviar as correções, ok? Os vídeos que vocês me enviaram apresentando suas casas, eu já os vi e vou mandar as correções amanhã, certo? Não se preocupem, eu não esqueci e eu vou mandar as correções. Para a nossa chamada de hoje, nós vamos ficando por aqui. Eu quero que vocês me digam uma conquista ou uma realização pessoal que vocês alcançaram neste ano de 2025, ou em qualquer ano das suas vidas.
buscar a lista de assistência. Ver. Hoje é 24. Cindy? Uma realização é que eu aprendi a falar em inglês e agora eu quero falar em português. Eu gosto de línguas. Ok, Cindy, muito bem, muito interessante, né? O nosso cérebro passa a funcionar de uma forma diferente quando nós estamos aprendendo línguas novas. Graciela? Que eu tive meu primeiro carro. Ai, primeiro carro, muito bom. Que legal. Que massa. Marisabel? Eu consegui um trabalho. Ai, que bom, Isabel. Mário? Tive minha relação de grau em julho. Ai, legal, que massa também. Eu tive a minha colação de grau em agosto, um mês depois. Moira? Que estou tentando fazer uma prova que eu achava que era muito complicada. Ok, mas deu certo, né? Nieves me pediu permisso para hoje. Yesenia? Eu consegui um trabalho. Que bom, Yesenia. Que massa. Harry? Ok. Perfeito, muito massa. E Disney? Eu aprendi um curso de confeiteria. Ai, legal, Disney. Sabe fazer várias comidas, né? Vários doces. Perfeito. É isso, gente. Perguntas e dúvidas, vocês me procuram, tá? Que eu estarei disponível. A gente fica por aqui. Obrigado pela presença e tchau, tchau. Se cuidem, até amanhã. Até amanhã, professor. Obrigada, professor. Até amanhã. Amanhã.